começarem a entrar para falar, tô aqui hoje para falar da inauguração do Natural da Terra aqui no Tatuapé. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar de um assunto super gostoso. Então, bem-vindos. O Natural da Terra que chega ao Tatuapé para trazer ainda mais saúde, ainda mais leveza disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, nessa conversa gostosa. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo tranquilo. Bom dia, sejam bem-vindos. Queria falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje nessa live. Essa live que eu escolhi algo que é tem tanto a ver com o Natural da Terra, que é estar aqui, ó, no meio do mato, no meio de uma floresta, num lugar incrível. É um lugar onde eu me refugio e é um lugar onde eu me reconecto dessa loucura da vida diária que a gente tem. Então eu queria agradecer bastante todo mundo que está aqui hoje. A gente vai falar de alimentação sensorial, tá bom? Muito bom. Eu vou esperar o pessoal entrar e já eu começo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, Gi. Olá. Tá melhor agora? Muito bom. Bom dia, bom dia. Agora sim, tava alto, né? Pessoa gosta de uma música alta. Bom dia a todos, olá, meus alunos entrando, muito bom. É legal receber aqui a galera que já me segue, o pessoal que pratica já comigo, que segue a filosofia da prática integral, porque hoje a gente vai falar de coisas científicas, a gente vai falar de filosofia de vida, a gente vai falar de um jeito de viver que talvez seja esse novo normal. O que antes a gente já colocava atenção, agora não dá mais para negligenciar, que é a saúde, né? Então a saúde hoje é colocada em primeiro lugar, porque senão a gente sabe que a gente pode ser acometido por uma doença crônica ou em algum momento a gente de fato adoecer. Então, agora que vocês estão já plugados aí, galera entrando, eu queria que vocês convidassem aqui no aviãozinho de baixo os seus amigos, porque a gente vai falar de alimentação sensorial. A gente vai falar de como o seu cérebro entende a alimentação que você escolhe e como fazer para ter menos vontade de comer doce, como fazer para a gente ter um peso ideal para sempre, sem sofrer. É sobre isso, né? Sobre essas chaves que a gente tem na nossa vida. A gente não consegue muitas vezes solucionar essas questões. Quando a gente viu, já comemos. E esses impulsos, a compulsão, que foi algo que aumentou muito nesse momento de pandemia, é sobre isso que a gente vai falar. E eu queria muito que fosse uma live participativa, até porque a gente vai falar sobre vários assuntos interessantíssimos. Então tem uma chavinha aqui embaixo de ponto de interrogação, que é para você fazer perguntas. Então coloquem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, iniciando oficialmente, eu queria agradecer por estar aqui hoje falando e recebendo o Natural da Terra no meu bairro, né? E queria agradecer também porque que o Tatuapé Bairro, na verdade, me escolheu para estar aqui falando e escolheu pessoas como a Karina, como a Carol. Então são pessoas que estão trazendo aí para o bairro, e tem a cara do bairro e tem a cultura do Tatuapé. A gente que está no dia a dia do bairro, a gente que está no dia a dia aí, levando um conceito de vida saudável, de vida leve para o Tatuapé. E eu vou falar um pouquinho disso, o que é uma vida leve, o que é uma vida saudável, né? Talvez a cultura do fitness tenha trazido para a gente um lugar um pouco pesado sobre o que é ser saudável. E a prática integral, que é a metodologia que eu trabalho, essa filosofia de vida,
vem colocar um pouquinho mais de leveza sobre tudo isso, principalmente na alimentação, né? Jamais pra gente ter um corpo bonito, jamais pra gente ter um corpo vital, saudável, cheio de energia, eu tenho que deixar de comer coisas que pra mim fazem sentido, que são coisas que a minha avó fazia, que são coisas de família. Então, é por isso que hoje eu tô aqui falando e me unindo o meu trabalho ao Natural da Terra, que tem essa filosofia de viver mais leve, né? De levar os alimentos de forma fresca, de forma orgânica, com menos agrotóxicos, mas também levar o queijo, o vinho, a carne, levar o que é de sabor integral aí pra vida, né? Então por isso que eu aceitei estar aqui hoje. E quando a gente fala de alimentação, existem várias coisas aí que a gente pode colocar como pontos-chave, né, para a gente ter uma alimentação consciente, ou seja, escolher de fato o que a gente coloca no prato, escolher de fato aonde eu vou comprar o meu alimento. Então, um dos primeiros pontos que eu gostaria de falar aqui, e que tem tudo a ver com o Natural da Terra, que é essa empresa que está chegando no Tatuapé, é sobre o tempo, o quão vivo é esse alimento que entra para nos nutrir, para nos levar combustível para a nossa vida. E uma das coisas que eu fiquei assim, eu não sabia dessa informação e descobri há pouco tempo, é que, por exemplo, esse hortifruti, que é um hortifruti que já está aí em vários estados do país, ele em 24 horas faz com que o alimento do campo chegue às prateleiras para a gente comprar. Então isso é exatamente o que eu levo para os meus alunos. Observem isso, né? Qual o tempo que esse alimento que você está consumindo está na prateleira do supermercado? Isso tem muito a ver, porque a gente está colocando um combustível para dentro do nosso corpo. Então, quanto mais vivo esse combustível, quanto mais impacto de vida, de frescor ele tiver, muito melhor, né? E aí, falando disso, um dos DNAs aí do Natural da Terra é o de ser feirante, né? É aquela história da feira. Ele traz a feira de rua para dentro de um galpão, aliás, um galpão lindo que o Tatuapé Bairro acabou aí de mostrar pra gente, uma coisa linda, confortável. Agora em momentos de pós-pandemia, né? Na verdade a gente ainda tá na pandemia, mas vamos viver esse pós. Tem toda uma questão de segurança para isso, né? É por isso que eles dão a possibilidade de você receber em casa, pelo Rappi, pelo Supermercado Now. Tem o WhatsApp, que depois eu vou deixar aqui no meu perfil para vocês. Entra em contato no WhatsApp, faz o pedido e recebe, ou vai buscar. Então essas praticidades são muito legais. Porque uma das coisas que eu senti ao longo do tempo, indicando para as pessoas essa alimentação com escolha, com frescor, é que muitas pessoas, muitas vezes, não encaixava no dia a dia delas, por exemplo, ir a uma feira de produtos orgânicos. Por quê? Porque ela está no mundo corporativo, ela está vivendo uma vida corrida, porém ela quer se alimentar de forma assertiva e consciente. Então, é muito importante que a gente hoje tenha soluções como essa que o Natural da Terra está dando, que é de ter o alimento orgânico, que é de ter o alimento fresco, que é de ter aquilo que acabou de sair do campo em pouco tempo para dentro da nossa casa e sendo entregue, né? Então isso é algo que facilita bastante a nossa vida. Eu falo com propriedade porque eu tenho o Léo, eu tenho a Malu e tem todo o meu trabalho, muitas vezes não consigo sair de casa e fico angustiada às vezes de não poder ir até a feira ou não poder desfrutar aí desse momento de escolha. Então eu sei que tem alguém escolhendo lá por mim, entregando em casa, né? Então isso já é uma super praticidade. E aí eu pedi para que o Natural da Terra, pedi alguns produtos para que ele separasse para mim ontem e me entregasse, até porque eu não conseguiria ir até lá. E eles me entregaram em casa para que eu mostrasse para vocês um pouquinho do que para mim faz sentido
essa exploração das sensações do sensorial e como isso, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso sistema corporal e do nosso sistema integral, faz sentido. Porque a gente quer de verdade uma alimentação que nos traga energia, nos traga nutrientes, mas também que seja gostoso, prazeroso, que eu consiga dividir e que não exclua nada, né? Então, eu preparei aí algumas coisinhas para mostrar para vocês de como eu vejo essa alimentação, de como eu indico para que os meus alunos tenham, eu provoco os meus alunos a terem esse olhar para uma alimentação primordialmente, a natureza é tão sábia que ela criou cores pra gente. E cada cor, ela tem uma propriedade no alimento dentro do nosso organismo. Então, pra gente não errar a nossa alimentação, já de cara, a gente precisa usar do nosso sentido, que é o sentido visual. Então, todo mundo gosta de olhar para algo e achar bonito, né? Seja uma pessoa bonita, seja um campo, um jardim bonito, seja uma casa, uma arquitetura bonita. Mas, gente, quantas vezes ao dia a gente come? Então, ter um prato bonito, olhar para nossa comida e contato visual mesmo é muito importante. E aí, olha o que eu montei aqui para vocês com a ajuda das minhas assessoras. Ó, que foram super eficientes. E ó, olha que lindo. Que só de olhar a gente já come com os olhos. Essa semana eu tive uma live, eu vou mostrar pra vocês um por um, tá bom? Mas olha só, quando você imagina uma alimentação colorida, né? No meio da natureza, isso é uma coisa que preenche a gente, né? A gente já relaciona isso com saúde. Então, como levar isso para o dia a dia da nossa vida? Isso é muito interessante, né? Como que a gente faz para tornar isso prático? Primeiro, tendo escolhas assertivas em relação ao visual mesmo, né? Escolher visualmente, saber que todas as cores são importantes para escolher a nossa receita, montar o nosso cardápio. Eu vou falar mais pra frente sobre peso ideal, sobre a forma do corpo e como ter uma forma que pra você faça sentido e seja leve pra sempre. A gente precisa começar olhando pro que a gente come. Infelizmente, a gente está vivendo aí uma avalanche de estilo de vida onde as pessoas, elas negligenciam o olhar para a comida na hora da alimentação. E se elas não olham, imagina se elas sentem o gosto ou o cheiro, né? Por quê? Porque estão resolvendo questões no celular durante a refeição, porque simplesmente estão com a vida corrida, olhando, pondo a atenção fora do alimento enquanto se come. Só que aí o que acontece? Quando a gente coloca a atenção em algo que não é o nosso alimento na hora de comer, o que acontece? A gente simplesmente não percebe. O nosso cérebro não consegue captar que você está comendo. E é por isso que muitas vezes não há saciedade enquanto você come, porque você mal percebeu. Sabe quando chega a noite e você fala, nossa, o que eu comi mesmo hoje? De fato, você não estava ali, era um zumbi. O que é o zumbi? Zumbi é quando um corpo está ali e o pensamento, a alma, está em outro lugar, né? Primeira coisa para a gente ter aí uma alimentação leve, gostosa, saudável, conectada com o nosso corpo, é estar aonde o alimento está. Se eu estou me alimentando, se eu estou comendo, eu me conecto com esse alimento, eu me conecto com o que eu vou comer. E uma coisa muito legal, que o Natural da Terra tem tudo a ver com a filosofia da prática integral, né, quando a gente fala disso, é sobre observar e se conectar com a gratidão de todo o processo daquele alimento. Porque, gente, quando você vai olhar a comida no prato, você tem noção de quantas pessoas trabalharam para aquele alimento estar lá? E quantas energias vitais mesmo, né? Quantas mãos, talvez,
não pegaram naquele alimento para que ele chegasse ao seu prato, né? Então, quando a gente se alimenta, se conectando com isso, né? Sendo grato, e para quem nunca ouviu falar aí sobre a ciência da gratidão, eu tenho algumas lives aqui no meu canal que falam sobre isso. Hoje a gratidão já foi testada muito, ela prepara o nosso organismo para sentir o prazer, ela nos treina para ter um olhar para a vida super próspero, um olhar incrível, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos onde você não encontra motivos para falar, putz, que legal, que feliz, a gente ser grato ao alimento que está no prato e imaginar que muitas pessoas trabalharam para que ele estivesse ali, é muito assertivo, é muito respeitoso. E se eu quero viver uma vida com respeito, uma vida saudável, eu tenho que começar praticando isso. E por que não? A alimentação está no nosso prato sempre. Então, quando a gente for se alimentar, a primeira coisa, olha para o seu prato, olha a cor dele, olha para os alimentos, vê se está bonito, se está do jeito que você gostaria, né? Eu tenho o hábito de dar uma ajeitadinha, às vezes, no alimento, bato foto. E o pessoal fala, é um saco, as pessoas ficam postando alimentação. Gente, eu acho incrível, eu adoro ver o prato das pessoas. Por quê? Primeiro porque no prato das pessoas existe exatamente a cultura delas, né? Quando a gente sabe, quando a gente olha para o prato de alguém, a gente percebe quais são as preferências dessa pessoa, a gente percebe do que essa pessoa gosta, o que ela escolheu para aquele prato, né? Inclusive, eu tenho filhos pequenos, hoje a gente já ensina isso para a criança, para que ela observe nela mesma o que ela quer comer, né? E quando a gente fala do sensorial, e a gente falou aqui bastante sobre o visual, é importante um visual bonito da comida, nem que seja uma maçã, sabe? É olhar para essa maçã, é sentir ela também. Tem um outro ponto que é o tato. Quando a gente toca o alimento, ou para preparar, né, ou para muitas comidas a gente pega mesmo na mão, e isso é importante. Olha que interessante, né? Levei a Malu numa nutricionista fantástica, a doutora Karina, e ela disse assim, Juliana, até os 2 anos é muito importante que às vezes a criança muitas vezes nem tá com fome, ela nem quer comer, mas ela entra em contato com a textura do alimento pelos dedos, pela mão, porque existe uma conexão da mão, da sensação da mão com a sensação da boca, ou seja, quando eu toco e percebo esse alimento, eu já sei, o meu cérebro já sabe como ele vai ser digerido ou o que ele precisa ir na boca sobre a mastigação e tudo mais. Então, é como se eu lesse esse alimento com os dedos primeiro. Achei aquilo fantástico. E aí, a partir disso, na época do Léo, né, o segundo filho, ainda mais eu que dei 8 anos de diferença, já vem com um upgrade aí de informações. Então, do Léo eu não fiz isso, né? Então, muitas vezes, até ele pequenininho, eu ia lá com o garfo, né? E colocava na boca, ou ensinava ele o talher, enfim. Apesar de que o Léo, ele escolheu usar a mão até hoje. Ele vai fazer 10 anos essa semana e a gente até fica brigando, assim, às vezes falando, Léo usa o garfo, ele ama pegar comida com a mão. Mas é importante que a gente sinta esse alimento, tá? Quando a gente estiver lavando, a gente percebe, até na hora de escolher lá no Natural da Terra, a gente toca um pouquinho para perceber se tá muito verde, né, maduro ou não. Então, a gente vai sentir pelo tato esse alimento. E é super importante isso. Então, toque no alimento, toque na comida, perceba como é você diante desse toque ou não. Você tá com vontade de comer essa maçã? Olha, a gente vai falar do cheiro agora. Ela tá super cheirosa. E é interessante que alguns alimentos, eles nos remetem a lembranças, né? Então, por exemplo, quando eu tô lá lavando a minha maçã, né? Eu já lembro de algo, né, relacionado à maçã. Então, toda a história da criatividade, da percepção, também tá ligada à sua memória com o alimento.
né? Por isso que é tão importante, até os 2 anos, a gente ter uma memória positiva sobre os alimentos, né? Por isso que a Karina estava me explicando até sobre como lidar com a Malu agora, nesse período. Então tem dias que eu percebo a Malu, ela come muito pouco, assim, na hora do almoço. Mas ela toca muito essa comida, ela fica olhando, ela percebe. Por isso que é muito importante a gente não ter as telas, né, o desenho, o iPad na frente. E nós também, né, a gente desligar o celular. Por quê? Porque a gente precisa ter essa conexão, essa atenção sensorial ao alimento. Isso prepara exatamente a pessoa para lá na frente ela ter uma conexão de cérebro e estômago e percepção de digestão muito maior, tá? Então isso é construído lá na infância, mas a gente pode melhorar isso na nossa vida adulta. E a partir disso, a gente tem também a questão do cheiro, né? A gente sentir o cheiro da comida. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de fazer aquele refogado, né? De azeite ou óleo, cebola e alho, né? Para cozinhar. Então, a gente faz o feijão, a gente faz o arroz, a gente faz o refogado. E aí, quando a casa começa a ter aquele cheirinho de refogado, putz, aí já começa a vir aquela fominha, está na hora da alimentação, né? Então, quanto o cheiro desperta em nós esse momento de vou comer, preciso me preparar para isso. Por isso é tão importante a gente dar esse pequeno tempinho entre cheirar a comida, perceber o cheiro do alimento e depois comer, né? São segundos, minutos, mas que fazem toda a diferença para a preparação do nosso corpo para receber o alimento. Então, as pessoas que comem demais, comem compulsivamente ou por impulso, putz, quando eu vi, já comi. Eu nem tava com fome, mas vi, já comi. É porque não deram esse tempo de conexão, de presença em relação ao alimento. É você ali com o alimento. Essa semana eu fiz uma live a Fernanda, que é uma engenheira de alimentos. A gente fez uma paella de frango funcional. Então foi super gostoso e a gente estava comentando sobre isso, né? Sobre que a pessoa que cozinha e cozinha atentamente, né? Que prepara o alimento, ele tá lá cortando, tá olhando para esse alimento, tá sentindo o cheiro do refogado, tá percebendo a textura do alimento cozinhando. Essa pessoa, quando chega para comer, quando senta na mesa com a família para comer, já nem tem mais fome. E isso é muito interessante. Pode ser que não seja sempre, é óbvio, mas na maioria das vezes, eu sempre gosto de falar que a minha mãe é um pouco assim, ela faz um banquete de domingo e ela senta na mesa, ela enrola e come muito pouco. E ela fala, é uma fala dela, eu tô sem fome. Por quê? Porque ao longo do processo foi se alimentando das outras questões sensoriais da alimentação. Então isso é bem interessante. A gente não precisa, de verdade, de uma grande quantidade de comida. A gente não precisa, e isso é uma questão de desenvolvimento do ser humano mesmo. Na evolução do ser humano, a gente se perdeu em relação a essa quantidade. Porque lá, antes da Revolução Agrícola, por exemplo, né, há muitos mil anos atrás, a gente não comia nem um terço da quantidade que a gente come hoje. A gente comia muito pouco, né? E a gente se movimentava muito. A gente precisava de muita energia porque a gente gastava. E mesmo assim a gente se alimentava de uma quantidade que era a quantidade para nos nutrir. Ao longo do tempo, a gente foi perdendo essa noção de quantidade, porque a gente foi comendo por prazer, né? Então, quando você conversa, por exemplo, com uma pessoa que é obesa e você pergunta, mas você come por quê? Ela falou, porque eu gosto muito de comer, eu quero muito comer, né? Ou então por compulsão mesmo, putz, quando eu vi já comi demais, ou repeti.
Então, o que eu tenho para falar para vocês em relação a isso, né? Qual que é a grande chave? É que vocês aprendam a consumir o alimento de forma completa e integral. A prática integral, ela entra, né? Essa filosofia entra na parte de alimentação. Eu, como uma educadora do físico e da mente, eu treino pessoas exatamente para esse olhar integral para a alimentação, que é um olhar onde você explora o visual, explora a sensação olfativa, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a degustação, mas quando você explora de forma integral, o seu corpo já está preenchido desse prazer de outras formas que não só a da quantidade de comida. Então, eu estava tomando agora há pouco um cafezinho, e quando você vai tomando café, você não precisa virar uma xícara de café. Você vai tomando café, tem hora que ele até esfria, né? Mas você vai degustando, por quê? A gente precisa de uma quantidade muito pequena na nossa boca para sentir o sabor. Então, eu vou falar dos alimentos que tem aqui daqui a pouco, mas a gente não precisa encher a boca, sabe? A gente tem mania de fazer, até com a criança, né? Encher a colherona, assim. Não, eu ensino os meus alunos a comer pizza, por exemplo, ou tomar vinho, de uma forma sutil. Eu não preciso de dividir um pedaço de pizza em 3. Eu posso dividir em 10. E aí eu vou comendo de forma lenta e colocando pedaços pequenos na boca e eles vão explodindo na minha boca. Eu vou falar aqui, por exemplo, para falar desse assunto, depois eu vou falar um pouquinho sobre a sensação na boca e como reduzir a sensação de vontade de doce. Eu escolhi aqui um chocolate lá do Natural da Terra, que é o Espírito Cacau, e eu escolhi 70%, mas tem gente que não gosta de 70%, mas eu escolhi de propósito, porque eu sou uma pessoa que eu não comia o amargo, eu não tinha o hábito, o amargo pra mim era uma sensação que eu repugnava. Deixa eu só reduzir aqui, só um minutinho. Sensação que eu repugnava. E aí, tá certo aí? Vocês estão me ouvindo bem? Boa. E aí, o amargo era uma sensação que eu acabava não consumindo muito. E eu comecei a gerar esse novo hábito na minha vida. Então, como que a gente gera um novo hábito na vida da gente? Hábito é como se fosse um caminho, uma trilha no meio da praia ou no meio do mato, por exemplo. O caminho, a trilha que já existe é o nosso hábito antigo. Então, eu não tinha o hábito de comer coisas amargas. Então, essa era uma trilha, um caminho para mim fechado no meu cérebro, né? E aí, para eu criar esse novo hábito, o que eu fui fazendo? Eu fui passando por um lugar novo no meu cérebro. Eu comecei, né, eu conto para todo mundo, mas eu comecei com a rúcula. Então, eu fui colocando um pedacinho de rúcula todos os dias. Eu tenho uma técnica que eu utilizo dentro da prática integral para mudar qualquer hábito. Um aluno chega para mim e eu falo para ele, a gente faz uma roda da saúde para ver aí quais são os hábitos que estão mais impactando na saúde deles. E aí eu falo, ok, vamos mudar então esse hábito. E a gente faz a técnica dos 21 dias. 21 dias repetindo um novo caminho, sequencialmente, rotineiramente, é como montar uma trilha no meio do mato. Você vai abrindo aquele caminho, vai abrindo, e aí chega uma hora ele já virou um novo caminho no meio do mato. Porém, assim como o mato que cresce e fecha o caminho, o hábito a gente também não pode comer algo hoje, depois eu vou comer isso só daqui a um mês, não virou hábito. Então, eu fiz isso com amargo, comecei com a rúcula e depois eu fiz isso com o chocolate. Então, olha só, a gente tem aqui o chocolate, é uma barra grande, tá vendo? Alguns vão dizer que é uma barra pequena, mas é uma barra grande pra mim. E eu sempre amei chocolate branco, né? Que é um chocolate que tem muita gordura, né? Ele tem gordura a mais do que o chocolate amargo. E eu, lendo um pouco sobre a ação antioxidante aí do cacau, enfim,
Falei, eu gostaria de gostar de chocolate amargo, mas não gosto, né? E aí eu me desafiei, falei, Juliana, então vamos colocar a prática dos 21 dias para ver se você experiencia aí o amargo. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês, da importância da gente colocar e desafiar-se em relação aos sabores. Não é porque você não gosta de alguma coisa ou porque você repugna aquela sensação que você não pode experienciar, colocar ela na sua vida, colocar ela como um hábito, tá? E aí eu comecei com chocolate e obviamente eu não comi uma barra, ainda mais de uma coisa que eu não gosto, né? E aí eu comecei, então eu vou só falar pra vocês como eu faço, ó. Então tô aqui, tem um quadradinho, dependendo do dia, eu até corto o quadradinho pequenininho, tá vendo? E aí você vai falar, não, Juliana, você tá de brincadeira. Não, não tô. Se você colocar essa barra na boca agora, mastigar, engolir, e se você colocar esse pedacinho, coloca ele na boca e deixa ele dissolver, e vai percebendo o quanto esse chocolate ele vai espaçando na sua boca, o quanto ele vai tomando uma proporção. O amargo é uma sensação que a gente sente mais no fundo da língua e o doce mais na ponta. Então, quando você deixa o alimento dissolver, você começa a captar pela sua língua, a parte sensorial é estimulada de forma integral. E no nosso cérebro, e olha, ouve isso que eu vou falar para vocês. No nosso cérebro existe várias partes que são acionadas quando a gente fala de diferentes sabores, né? Então, o salgado existe uma área, o doce outra área, o amargo outra área, o azedo outra área. E agora parece que tem até sabores novos sendo descobertos aí. E aí, o que acontece? Se eu estimulo tudo, tá, no nosso corpo, se eu estimulo só um sabor, eu vou querer mais desse sabor. É um vício. Se eu faço muito de uma coisa, eu quero mais dessa coisa. O Nuno Cobra, que é o meu mentor, inclusive quinta-feira a gente vai estar numa live aqui falando sobre alimentação, também falando sobre como foi o treinamento com Ayrton Senna para tornar ele um cara, um herói para o Brasil, né? Ele explica, o Nuno explica exatamente isso, né? Quando a gente coloca na boca e explora essas sensações, a gente precisa de muito pouco alimento, a gente precisa só aprender a comer, né? E aí a gente faz isso, quando a gente vai entrando em contato com esse alimento, a gente vai explorando ele de uma forma muito maior. Ontem, acho que foi ontem, eu fiz um stories aqui, que a Bianca do Feito em Casa Pães, ela, sou super fã, ela sabe disso, ela entrega, ela tem os pães que são cada semana é um tipo de sabor, tal, e ela, essa semana fez um cacau, um cookie de cacau, e lá tinha o sal, tinha o cacau, tinha o doce, e quando eu pus na boca, gente, juro, um evento, você para o que você está fazendo para sentir aquele sabor. Por quê? Porque explora a língua de diversas formas, explora o gosto de diversas formas. E é sobre isso que eu vim falar nessa live. Como tornar a alimentação um momento de meditação. Porque meditar é fazer o mundo parar por um tempo para você sentir uma sensação, para você sentir o agora acontecendo. Então, não importa o que você esteja comendo ou o que você escolheu, né? É engraçado que as pessoas às vezes me encontram assim, estão comendo, sei lá, um milkshake do McDonald's, as pessoas ficam meio se escondendo. Ai, professora. Não, se você escolheu, foi assertivo, você estava com vontade, do que você está com vontade, né? É uma super salada. O que tem nessa salada que diz sobre a sua história, sobre o que você escolhe comer, sobre o que você quer transformar de hábito? Então, coma essa salada de forma presente, esteja ali comendo aquela salada, né? Tem pessoas que falam assim pra mim, me disseram que é importante tomar o suco verde. Mas todo dia, nossa, eu tenho uma sensação horrível, não gosto de suco verde. Gente, existem N formas de fazer o suco verde, né? Então, descubra uma forma gostosa ou escolha um suco vermelho. Não precisa, se o seu corpo está dizendo hoje
que ele não quer aquele suco verde, você precisa compreender e entrar em contato com isso. Mas ao passo que você escolheu aquilo, faça de verdade, sinta o cheiro, olhe para ele, explore na boca todas essas sensações. Então é isso, você pode comer e deve comer alimentos que sejam mais nutritivos, mais funcionais e quanto mais fresco, melhor. Porém, não tem necessidade de comer uma barra inteira. Coma um pedaço pequeno e explore esse pedaço na boca o quanto você conseguir, tá? E aí, falando aí já falamos do quanto o nosso cérebro capta tudo isso, enfim. Eu queria mostrar algumas coisas que eu escolhi aqui para vocês, que tem no Natural da Terra, que faz parte da minha alimentação, que eu gosto de ter em casa, porque eu gosto de sentir essa diversidade na minha alimentação, né? Então, uma outra chave da alimentação, que eu acho que o Natural da Terra, inclusive, vem trazer pra gente uma super ajuda, né? Que é o planejamento. Então, a gente planeja e aí a gente sabe, por exemplo, que na segunda-feira, logo que começar a semana, tô dando um exemplo que é o que eu faço, tá? Eu vou mandar um WhatsApp lá pro Natural da Terra e falar, preciso de cenoura, cebola, batata. Por quê? Porque eu já programei a minha semana. Essa coisa de o que eu vou fazer hoje para comer, o que tem para comer, é um negócio angustiante para quem é dona de casa, né? E eu sou uma das minhas funções de cuidar de uma casa. Então, se a gente tiver um dia, um horário lá na nossa agenda integral, que é planejar a alimentação e montar uma lista de compras do que eu preciso, gente, você faz isso muito rápido. E imagina que é uma semana inteira sem essa angústia. E aí você vê o que você precisa, né? Ou na segunda ou na terça, você olha lá o que você precisa, já sabe mais ou menos a porção da sua família. Lá no Natural da Terra é muito legal porque eles têm porções menores já embaladas, então não tem desperdício, né, de você precisar comprar aí 1 quilo, 2 de carne ou de queijo ou do alimento da fruta. Vou mostrar aqui tudo que tem. E aí, isso que é bacana, porque você pode programar essa alimentação e a partir disso você tem tudo dentro da sua casa que você precisa na hora de fazer o alimento, tá bom? Então, use a inteligência na hora de administrar o seu tempo em relação à alimentação saudável e leve. Você só vai conseguir ter uma alimentação saudável e leve se você tiver um momentinho que você tire da semana para planejar a sua semana, tá? E aí você vai planejar um lanchinho, você vai planejar um fim de noite, você vai planejar um happy hour com os amigos em casa, com o marido, enfim, você vai planejar o lanche das crianças. Se você deixar para planejar o lanche das crianças na hora do vamos ver, você vai pegar qualquer coisa, né? Por isso que é importante a gente fazer isso de forma assertiva para que seja sempre algo fresco, né? E aí, muitas vezes, se você quer comida fresca mesmo, talvez você precise dividir isso em 2 dias da semana. Então, cada um sabe aí na sua família o que observar. Uma coisa muito legal também que o Natural da Terra traz pra gente como raiz assim, de filosofia de empresa, é trazer pra gente o alimento da época, né? Isso é muito legal. Então, quais são as frutas da época? Quais são as verduras da época? E aí tem gente que fala assim, eu vou comprar orgânico, é mais caro. Eu vou comprar o alimento embalado, às vezes já higienizado. É mais caro. Gente, na boa. Se você comprar as frutas e verduras da época, e não é à toa que a natureza trouxe isso pra gente, não é caro. E a alimentação orgânica também não é caro. Muito pelo contrário, a quantidade que você se alimenta, você vai estar muito economizando em vida lá na frente, né? Você vai estar economizando em remédio lá na frente, porque a alimentação orgânica, o selo orgânico, não sei se vocês sabem, mas ele não tem a ver só com a redução de agrotóxicos, ele tem a ver também com a diminuição do número da quantidade de agrotóxicos que a gente come, mas ele tem a ver com uma filosofia
né? Então, os produtores de orgânicos, o selo orgânico, ele não é só para quem não... Se eu tenho uma árvore lá na minha casa que eu não coloco orgânico, ela sai fruta. Eu posso ter um selo orgânico dela? Não. É todo um cuidado específico, é uma segurança sobre o que está acontecendo com aquele alimento para ser entregue para você numa qualidade incrível. Então, consumir orgânicos ou não orgânicos, porém com empresas que têm um olhar assertivo para isso, que têm um olhar cuidadoso, como Natural da Terra, que coloca lá no marketing deles que em 24 horas o negócio sai do campo para ir para a prateleira para você comprar. Entendam, uma empresa no porte da Natural da Terra não colocaria isso se não fosse verdade. Então, é um alimento muito vivo, entende? Então, é bem importante que a gente tenha essas escolhas assertivas e planeje a nossa vida alimentar, tá? Como que a gente planeja? Isso também faz parte do processo sensorial, é de conversar com você, com a sua família e fazer as suas escolhas de acordo com o que você está sentindo. Isso é muito respeitoso, né? Então vamos lá, falei já Tô falando demais aí? Tudo bem? Olha o pessoal mandando beijo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vão colocando aqui na caixinha de perguntas. Então aqui, queria mostrar pra vocês... Ai, tá pesado. Eu preparei aqui um prato. Eu vou dizer pra vocês que assim, né? Algumas pessoas, todos nós temos preferências alimentares, tá? E não tem nada de errado nisso. Tudo bem de eu gostar mais de banana e não gostar. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tenho uma questão com mexerica. Eu não gosto do cheiro da mexerica. Não gosto. É uma coisa, acho que da infância. E tudo bem, né? Porém, eu consegui colocar na minha alimentação outros cítricos, outras frutas que me trouxessem também esse alimento. Eu, por exemplo, escolhi aqui as frutas que eu mais gosto. Então, eu amo limão siciliano. Alguém aí? Alguém aí? Amo limão siciliano. Aqui eu tenho uma das frutas que eu mais gosto no mundo, que é... Eu vou comer, tá? Que é a amora. Amora, assim como outras frutas, ela explode na boca, né? Parece aquela bala que explode na boca. Ela explode, então você põe ela... São várias bolinhas que explodem. Brincar com essas sensações é muito importante para o nosso cérebro. A gente torna divertido o momento de se alimentar e o nosso cérebro entende que eu tô comendo e, de novo, né? Eu não preciso ficar repetindo. Eu não preciso comer todas essas amoras que eu tenho aqui, ó. Eu posso ir comendo 1, 2, 3 até eu me sentir saciado e perceber essa saciedade. Aqui o morango, tá? Eu gosto muito de vitamina de morango. Tem aqui a banana. Eu sou bananeira total, assim. Por dia eu como de 1 a 2 bananas. A banana, quem não sabe, a banana tem um efeito sobre os estados depressivos muito grande, né? Ela tem o triptofano. Então a banana é um alimento super, assim. E ela é calórica, o que é importante pra gente. A gente precisa de carboidrato bom para nossa vida, para nossa energia vital, para as funções do nosso organismo. Então é bem gostoso. Eu vou contar para vocês uma dica da banana, que é quando ela começa a ficar meio madura assim, eu congelo. Então em casa eu compro muita banana, porque eu sempre tenho congelada. E aí o que eu faço? Eu bato à tarde ou de manhã no meu lanche, eu bato ela com um iogurte natural, cacau e mais alguma fruta que eu tenho em casa, por exemplo, a amora ou a framboesa. Eu amo. Aqui eu tenho uma outra fruta que eu acho ela interessantíssima e eu gosto das blueberries, que é o mirtilo, né? E assim, se eu for falar pra vocês da propriedade de cada uma delas, eu vou ficar aqui até amanhã, tá acabando a live e a gente não acabou ainda. E aqui eu tenho a uva, que eu sou apaixonada pelo suco de uva. Enfim, tem algumas... Lindo, né, esse prato?
Tudo de bom. Engraçado, por exemplo, a uva, tá vendo? Tem 2 tipos aqui. Isso que é legal, sabe? Da diversidade. A gente não ir sempre, eu vou comprar uva, eu gosto mais da outra. Sim, mas experimenta um outro tipo da outra vez que você for comprar. Isso é bem interessante, né? Até para apresentar para as crianças também, ou para sua casa, diversidade de alimentos, porque tem diversidade de sensações e tem diversidade de sabores também, tá? Aí eu separei aqui, eu vou trazer a câmera mais fácil. Aqui são os vegetais, tá? Então hoje, aniversário, a gente vai fazer uma festinha pro Léo e como é festa junina, vai ter milho. Então eu já pedi aqui o milho que a gente vai cozinhar daqui a pouco, eu posto depois pra vocês. E aqui tem a cebola e o alho, que eu amo, 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 amo de paixão. A cenoura, a couve, a batata doce, que também tá sempre a batata normal. E a cabotiã, que eu amo cabotiã. E vou falar pra vocês que a forma que eu mais gosto de comer cabotiã é no forno ou na churrasqueira com um pouquinho de gorgonzola em cima. Eu sou tranqueira, né? Gosto de um queijinho. É bom demais, né? Essas coisas que geram pra gente sabores diferentes e tal. É bom demais. Então, esses são os vegetais que eu acabei escolhendo aqui, que eu acabo fazendo a minha comidinha. Agora, eu trouxe aqui uma opção pra vocês, ó, de coisas que eu amo comer de lanchinho. E aí, a história do lanchinho as nuts, né? As castanhas, as nozes, que são as oleaginosas do bem, e aqui o damasco, mas eu costumo, enfim, variar super isso. E à tarde, então, eu pego um punhadinho, né? Eu sempre tenho um pupurrizinho, assim, de castanhas e frutas secas. Eu pego um punhado e como, mas como? Devagar, sentindo. A castanha, ela tem a crocância, eu sou viciada em crocância, então por mais que eu coma, por exemplo, uma sopa, pra mim tem que ter uma crocânciazinha. Então eu faço às vezes também com sementes. E eu queria falar pra vocês, com relação a isso, essa loja nova do Tatuapé, do Natural da Terra, eles têm os cereais. Então é muito legal, você tem cada partezinha de acrílico lá, né, tem todos os cereais, as castanhas e tal, e aí tem o pegadorzinho e você leva a quantidade que você quiser, como um cerealista mesmo. Então tem uma área cerealista lá para vocês dentro do Natural da Terra. É bem interessante essa forma que eles montaram essa área lá dentro dessa loja. Fora que ficou lindo, né? Quando você olha assim, né? Os temperos e tal. Bem legal. Espero poder usar desses processos, desses alimentos lá. Bom, o que mais aqui? Outra paixão que eu amo, né? Que é queijo. Já falei pra vocês que eu gosto de queijo de várias formas. Inclusive, lá no Natural da Terra também tem os queijos com baixa lactose para quem tem alergia ao leite e tal. Mas eu não tenho alergia ao leite, né? Nem ao glúten. E volto a falar para vocês. Quando a gente come devagar, mastigando, conectado ao alimento e numa quantidade pequena, não tem problema se você não é alérgico. A gente só fica estufado, só faz mal quando a gente está desconectado do alimento, come demais e não mastiga e não digere direito. Então, se você come um queijo, mas come o queijo de verdade, sabe? Põe ele na boca. Essa aqui é uma das minhas preferidas, que é a mussarela de búfala, e eu faço sempre. Eu não fiz hoje, mas eu coloquei aqui os ingredientes, que é o manjericão. Faltou o azeite, né? E as nozes, que é do molho pesto, que eu amo amo um molhinho pesto. Então, às vezes num happy hourzinho lá em casa, tá? Um finzinho de tarde, se eu não comi nada, eu faço assim, ó, uma mussarela de búfala, um tomatinho, ponho um molhinho pesto e tenho sempre uma torradinha também, ou às vezes um pãozinho sírio e tal, que são essas torradinhas aqui, super fininhas, ó, tá vendo? Eu não preciso um monte de pão. Eu posso colocar uma fatia fina, sentir essa crocância. E aqui, outra paixão minha, que é o brie, né? Então, o queijo brie com a geleia de pimenta,
que também fica muito gostoso pra gente servir quando receber pessoas em casa, né? E aí eu separei aqui pra vocês o vinho, né? Então, vinho verde, eu gosto muito de vinho verde. Eu não sou uma pessoa que consumo muito bebida alcoólica, até porque eu tenho uma fragilidade com a bebida alcoólica. Se eu tomar uma taça cheia, eu já fico tonta. Mas quando eu tomo vinho, eu tomo e ele dura pra mim um tempo, né? Então eu vou comendo lentamente, eu vou sentindo esse vinho na boca. Eu gosto bastante do vinho verde. E lá no Natural da Terra tem também a área dos vinhos importados, vinhos maravilhosos. Então dá pra ir lá pra pegar umas coisinhas pro happy hour, né? No fim da semana, assim. E é importante a gente não se desconectar das coisas que a gente gosta, né? Então, se você gosta de beber um vinho, se isso faz sentido pra você, você não precisa tomar uma garrafa. Porque o grande problema, o que engorda, o que nos faz perder a linha, o que faz a gente não ter saúde, é quando a gente perde a proporção do que a gente está ingerindo. Agora, tomar uma taça de vinho no fim da sexta-feira, comer um queijo, isso é super saudável. Porém, a gente tem que estar com o cérebro, a gente tem que estar degustando e sentindo isso. Faz sentido pra vocês? Quem tá falando aqui comigo? É isso aí, ó lá. Alguém tá falando sobre a lactose aqui. Muito, muito bom. Pessoal, aí eu separei aqui, ó, mais duas bebidas que tem sempre na minha casa. Uma é água de coco, a Maluzinha é viciada em água de coco e eu também gosto muito. Então, normalmente eu encho um copo de gelo e coloco lá e fico tomando. Essa aqui é a Vila Piva, ela é 100% natural, ó. Então, não tem açúcar, não tem conservante, não tem reconstituição, né? Reconstituição é quando a gente coloca coisas para padronizar esse gosto. Eu vou tomar agora, porque eu tô com a boca seca. E aí tem aqui um outro que eu trouxe para vocês, que é o suco integral, tá? Esse é de maçã, mas pode ser de uva, pode ser de, enfim, qualquer coisa que vocês queiram e tenham aí. Mas por que integral? Porque é exatamente aquele suco que não tem a adição o tempo, né, do açúcar ou misturas e tal. Então é um suco que ele vem com a essência da fruta mesmo, ele vem com a fruta pura. E é importante a gente ler rótulos, é importante a gente saber de onde vem, né? Esse suco mito aqui, ó, ele é bem importante porque ele já tem os selos, tá vendo, ó? São selos que nos falam da importância e do cuidado com esse alimento. Então, leiam rótulos e aprendam a ter essa curiosidade sobre o que você está comendo, tá bom? Então, deixa eu molhar o bico. Fê, tudo bem? Bora lá. Nossa, super doce, super. Nossa, que água de coco doce. Uma delícia. Então, o mais importante, qual é a alma desse nosso bate-papo, sabe? É dizer que quanto mais você observar suas escolhas, quanto mais você aprender a comer de uma forma atenta, não tem necessidade da quantidade alta de alimentação, mas sim aprender a sentir essa alimentação, sentir essas sensações, porque você vai explorar várias áreas do seu cérebro relacionadas ao sabor e por isso não vai precisar comer sempre ou ter vontade sempre a mesma coisa, porque vai ter tudo no seu dia. A alimentação ayurvédica é uma alimentação que fala exatamente isso, né? Da importância de colocar todos os dias na alimentação o doce, o salgado, o azedo e o amargo, né? E uma coisa super importante também é a gente levantar da mesa com uma sensação, e por isso sensorial, de que eu ainda poderia comer mais, mas eu escolho parar.
Essa é outra sensação que é importante a gente entender como é para nós, porque a gente nunca vai ter problema com peso, a gente nunca vai ter um problema de obesidade se a gente aprender a sempre estar se alimentando de forma leve, porque se alimentar é algo que tem que ser prazeroso antes, né, quando você olha, cheira, escolhe, durante, quando você está comendo esse alimento, mas depois também. Eu não posso ficar empanturrado, eu não posso ficar pesado, com sono. A alimentação tem que me deixar vivo, tem que me deixar bem, né? Então isso é muito importante, a gente escolher essa alimentação para que ela seja boa antes, durante e depois. E eu prometi que ia falar para vocês como fazer para comer menos doce. É só explorar também os outros sabores na boca e aprender a fazer isso, tá bom? Porque aí eu divido no meu cérebro as outras sensações de sabor. Então, como mais amargo, como mais salgado, para quem come muito doce, né? Eu, no caso, prefiro mais o salgado. Eu preciso explorar um pouquinho o doce, porque eu não gosto tanto. Então, a gente vai explorando tudo, porque todos são importantes, tá bom? Tudo é importante quando a gente olha para a natureza e vê o que ela tem para nos oferecer, tá? Se alguém ficou com dúvida sobre alguma coisa que eu falei, se eu não conseguir responder alguma coisa, podem deixar, podem me mandar inbox, eu vou responder. Eu vou agora falar para vocês que essa foi a primeira live, né? O Tatuapé Bairro abriu aí essa sessão de lives aí, que a Natural da Terra é um festival natural, são lives que estão inaugurando a loja e logo logo a gente vai estar lá presencialmente, hoje inclusive já aberta, lá na rua Apucarana, lá onde era a antiga Fiat. Então vamos lá, eu vou falar as próximas lives que vão ter hoje, você não pode perder, que vai ser sensacional. Então, a gente vai ter 10h30, um tour virtual, então o pessoal vai mostrar tudo isso que eu falei agora, eles vão mostrar de verdade. A Karina Mello, uma linda, uma nutricionista fantástica, ela vai fazer uma salada de pinhão às 11h45, tá bom? Aí vem a Carol, querida Carol, lá da Condimento. A Carol vai fazer um bolo de amêndoas, limão e blueberry. Nossa senhora, tudo que eu amo. E olha só que legal, né? A Carol, ela traz a crocância da amêndoa, o azedo do limão e o blueberry, que também tem uma mistura aí de azedo com doce e tal. Então, e obviamente vai ter um açúcar. Muito bom. Olha, eu já salivo só de imaginar o bolo da Carol. Carol, beijo grande, tô com saudade de você. Vou lá na Condimento logo, logo. 12h, Carol, tá bom? Depois vai ter mais um tour virtual às 2h10. Depois vai ter sorvete de fruta para as crianças. É isso aí, a 4 folhas gastronomia vai fazer 2h30. Depois vai ser um tour virtual às 17h e às 17h30 vai ter drinks, gin e tônica com infusões da terra do Sierra Bar e Eventos, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer imensamente primeiro pelo bairro ter pedido para eu estar aqui, porque o Natural da Terra ele chega exatamente de uma forma respeitosa. Eu achei isso o máximo. Ele não chega fazendo ali e colocando a sua marca ou falando fazendo o seu marketing de forma imposta. Não, ele foi conversar com o bairro e saber quem eram as pessoas que o bairro gostaria de ter aí na inauguração. E eu tô muito feliz de estar aqui, de ter sido colocada aí como uma pessoa que leva realmente saúde e leveza para casa das pessoas aí do bairro e agora para o mundo, porque eu tô lançando a mentoria da prática integral online. Então, pessoas do mundo inteiro aí agora vão poder se conectar com a prática integral. Tá bom? Então, para quem quer pedir, anota aí o WhatsApp do Natural da Terra para eles já mandarem o que tem lá. 988405469. 988405469, tá bom? E para quem não segue ainda é o Natural da Terra _ Natural da Terra _, tá bom? Pessoal, muito obrigada aos meus alunos, às pessoas que se conectaram, pessoas novas aí também, bem-vindos. Um beijo grande, um final de semana incrível e agora eu vou tomar um café da manhã com essas coisas deliciosas. Gratidão, um beijo.